Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de segurança da informação. Hoje a gente vai falar sobre identificação de vulnerabilidades e planos de contingência. Muitas vezes as pessoas confundem esses dois termos, tá? Mas essa aula a gente vai desmistificar o que são vulnerabilidades, quais são as falhas de segurança que a gente pode encontrar, né? E os planos de contingência também. Então vamos lá. Vamos entender então o que é vulnerabilidade, começo de tudo, né? A vulnerabilidade são os pontos fracos, brechas e demais outros fatores internos ou externos que podem contribuir para o surgimento de ameaças e ataques ao ambiente organizacional. Então, são todas as fraquezas, tudo que o profissional de segurança da informação identificar como fraqueza que pode contribuir em riscos e ameaças para o ambiente organizacional. Seja ele dentro da empresa, seja ele durante o trabalho, né, com os colaboradores, ou também em ambientes web, aplicações, enfim, tá? A gente precisa entender a diferença entre vulnerabilidade, ameaça e risco, tá? Muitas vezes as pessoas confundem esses três termos. Então, vulnerabilidade foi o que a gente acabou de falar. São as fraquezas identificadas em aplicações e no ambiente organizacional como um todo, tá? Então, qual é a diferença? Vulnerabilidade são as fraquezas. A ameaça vai ser o resultado da vulnerabilidade. Então, o que a ameaça pode ser? Pode ser um ataque cibernético, pode ser alguma pessoa mal intencionada entrar em algum setor que não pode, né? E o risco, ele é o resultante da ameaça, então é uma escadinha, né? O risco é o que pode acontecer caso a ameaça seja concretizada. Então, o risco ele vai ser a resultante, né? Ou seja, pode ser um ataque cibernético que vai comprometer os dados, as informações. Qual é o risco? O risco é de perder os dados, as informações, de fazer com que a aplicação fique inoperante por um tempo, né? Então, esses são os riscos. Então, vulnerabilidade são as falhas, a ameaça é a resultante das falhas, né? São os ataques, são a indisponibilidade dos serviços, e os riscos é o que pode te trazer de prejuízo caso aconteça a ameaça, certo? Para a gente identificar as vulnerabilidades, a gente tem alguns pontos interessantes. A gestão humana é uma das principais, porque não adianta a gente ter vários pontos de segurança se a gente não cuidar dos colaboradores e dos seres humanos que estão operando, né? Então a gente tem que notar, como profissional de segurança da informação, como as pessoas estão atuando no ambiente de forma a não existirem falhas, não existirem brechas de segurança. Muitas vezes a gente vê em algum escritório, algum lugar, uma pessoa, por exemplo, com um post-it com a senha do computador. Isso é uma falha de segurança gravíssima, né? Que qualquer um pode ir lá e acessar o computador da pessoa e acessar os dados e informações da empresa ou pessoais, né? Então é toda a gestão humana, onde os colaboradores são treinados, instruídos a manterem o padrão de segurança, né, alto, certo? Então, esse é um dos pontos principais, o ponto-chave, a gestão humana, como os colaboradores estão sendo treinados e capacitados para que não haja vulnerabilidade da parte deles, beleza? Então, a gente tem também os softwares e hardwares, ou seja, todos os computadores, servidores, firewalls, né, que seja de software ou hardware também, que a gente vai aprender um pouco mais para frente, são todos os dispositivos, se eles estão atualizados, se eles estão instalados, né? Tem muitas pessoas que não instalam antivírus ou não tem um sistema firewall apropriado para a empresa, ou o sistema operacional, vamos supor que você esteja com o Windows 7, o Windows 7 ele já não recebe mais atualizações de segurança, então é uma coisa grave, é uma brecha de segurança grave que pode ocasionar numa ameaça, pode ocasionar em um ataque cibernético, num ataque hacking, né? E os riscos são você realmente perder seus dados e informações, você não ter um backup disponível, nada do tipo, você acaba por perder realmente esses dados e informações. E falando de hardware, são todos os computadores, como esses computadores estão, como está a manutenção desses computadores, né? Se está muito piorado, se tem alguém fazendo a manutenção, se tem alguém limpando, cuidando desses hardwares, né? Desses computadores, dispositivos, porque tudo isso vai causar uma indisponibilidade caso o computador pare de funcionar por falta de manutenção, ou se o hardware está muito antigo, ele acaba se tornando vulnerável, né? Então isso pode acontecer também, certo? Então é algo que a gente precisa ficar atento também, e a gente consegue identificar vulnerabilidades tanto nos softwares, né, nos sistemas instalados, nos antivírus, quanto nos hardwares, que a gente fala que é
o computador físico, né, o servidor e tudo mais. E os fatores de ambiente, ou seja, controles de acesso, tal pessoa consegue acessar o setor financeiro, tal pessoa consegue acessar a sala de servidor, né, é questão de ambiente, não só a questão de pessoas, mas também como o ambiente organizacional ele está sendo tratado com fatores ambientais no sentido de natureza, né? Ou seja, como o ambiente está preparado para caso aconteça um incêndio ou ou ventania, questão de enchente, né? Como é que está funcionando esses fatores ambientais para a organização? Claro que cada empresa funciona de uma maneira, está criada em algum ambiente diferente, mas isso pode acontecer de ter uma enchente, danificar o servidor, né? Então essa é uma vulnerabilidade. Como é que a empresa está preparada para esse tipo de situação, né? A gente nunca pensa nas coisas ruins, mas isso pode acontecer, infelizmente, tá? O tratamento das vulnerabilidades, a gente pode classificá-los como 3 pontos: classificar, corrigir e mitigar. A classificação ela ocorre de modo a você identificar, você fazer o levantamento como profissional de segurança da informação, fazer o levantamento dessas vulnerabilidades, você e sua equipe setorizar cada uma dessas vulnerabilidades em vulnerabilidades de baixa urgência, média urgência ou alta urgência. Isso aí vai depender de como vocês vão tratar, né, o ambiente ou como uma política de segurança está solicitando que vocês trabalhem. Então, vocês vão classificar, né, fazer o levantamento e classificar essas vulnerabilidades em ser pouco urgente ou muito urgente. Tem vulnerabilidades que dá pra gente resolver um pouco mais pra frente e podem não causar um risco tão grande, mas tem vulnerabilidades que tem que ser corrigidas agora, no ato, imediatamente, né? Então, existe essa classificação de vulnerabilidades. A correção, que é onde o profissional de segurança da informação vai fazer os requisitos necessários, né, vai montar os requisitos necessários para corrigir essas falhas, essas brechas, essas vulnerabilidades, né, vai apresentar isso para a diretoria, para o RH, né, com essas melhorias, com essas correções, e mitigar. Né? A mitigação é você fazer com que algo que vai acontecer, que seja iminente, seja reduzido o impacto, né? O impacto seja reduzido, ou seja, se acontece um ataque é iminente, não tem como você prever, não tem como você impedir que ele aconteça. Vamos diminuir os riscos, diminuir o impacto dele, né? Fazer com que a gente consiga ter mais tempo para buscar a solução, certo? Então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de tratamento de vulnerabilidades. O principal deles é você criar ou atualizar as políticas de segurança, que a gente viu na outra aula, com foco em desenvolver e resolver as vulnerabilidades. Então, ou você cria ou você atualiza as políticas de segurança. Talvez uma política de segurança que foi feita há um tempo atrás traga algum tipo de vulnerabilidade, você precisa corrigir isso. Então, as políticas de segurança estão aí e você precisa, como profissional de segurança, transpassar isso também para a sua equipe, para os colaboradores da empresa, tá? A gente tem também o investimento no treinamento de usuários em geral para nivelar o conhecimento e tratar os maus hábitos. Muitos colaboradores, como eu falei o exemplo do post-it, eles têm maus hábitos, eles têm algumas vulnerabilidades, eles apresentam, né, algumas vulnerabilidades durante o seu trabalho. Então, cabe a nós, como profissionais de segurança e como toda a equipe, orientar, fazer a devida orientação dessas pessoas, desses colaboradores, desses usuários, para fazer com que o ambiente se torne cada vez mais seguro, tá? A gente pode também implementar ou rever o monitoramento para controle de sistemas, aplicações e infraestrutura de redes com profissionais qualificados. Muitas vezes a gente tem uma infraestrutura boa, a gente tem boas aplicações, a gente tem tudo ok, mas a gente não tem uma equipe preparada para manter, para fazer o controle disso, para monitorar o tráfego de rede. Então isso é sério, né? A gente precisa, juntamente com recursos humanos, juntamente com a diretoria, rever a questão dessas pessoas, desses profissionais qualificados para nos ajudar, nos auxiliar a manter o controle e monitoramento das coisas, né? De tudo que está acontecendo na empresa. A gente manter os dispositivos e sistemas atualizados com antivírus e firewall de qualidade, ou seja, colocar um bom antivírus, colocar um bom sistema de firewall, seja ele software ou hardware, né? Manter as máquinas atualizadas com o sistema operacional mais recente, justamente para evitar brechas de segurança, brechas de vulnerabilidade, né? Então, é um ponto extremamente importante também.
e padronizar todo o ambiente para que respeite as leis vigentes. Então, a gente volta lá para a legalidade, para uma dos pilares da segurança da informação, que tem a ver com as leis gerais, né? Pode ser que existam vulnerabilidades que impeçam que a lei seja cumprida ou que faça alguma coisa que a lei não aprove. Então, a gente precisa realmente adequar a empresa com as leis vigentes, tá bom? E a gente tem aqui os planos de contingência, tá, pessoal? Vocês têm que entender uma coisa, nem sempre a gente vai conseguir que ou fazer com que uma ameaça não se concretize, tá? Por mais que a gente tenha vários recursos de segurança atualmente, que somos profissionais de segurança capacitados, muitas coisas podem acontecer por mais que a gente tenha todos esses apetrechos de segurança, né? Nenhum sistema de segurança é 100% seguro, tá? E é para isso que a gente tem os planos de contingência. Os planos de contingência, eles podem ser criados tanto antes quanto depois de uma ameaça ou de alguma catástrofe envolvendo dados e informações. Vamos entender o que é o plano de contingência. Plano de contingência são atitudes e estratégias predefinidas para incidentes correlativos com falhas de segurança, como vazamento de dados, ataques em aplicações e interrupções de serviço indesejadas que trarão prejuízo ao negócio. Então, o plano de contingência ele trata mais a ameaça e o risco, né, que a vulnerabilidade traz. Ou seja, são atitudes que a gente tem que ter, que a gente tem que documentar e criar como profissional de segurança, para, se acontecer algo relacionado a ataque, com falha de segurança, com uma vulnerabilidade, a gente saiba como realmente tratar e fazer uma coisa padronizada, certo? Existem alguns pilares para a gente criar um plano de contingência, que é o levantamento, a classificação e organização, o desenvolvimento, a documentação e os testes, tá? O levantamento é praticamente a mesma coisa que a gente faz com as vulnerabilidades. A gente faz o levantamento do que ocorreu para essa ameaça ocorrer, né? A gente vai fazer um levantamento, quais foram as pessoas afetadas, quais foram os dados afetados nesses ataques, nessa falha de segurança, nessa interrupção de serviço, qual foi o responsável, se foi uma pessoa de fora, se foi uma pessoa interna, se foi um erro humano ou não, né? E através do levantamento a gente faz a classificação e a organização, certo? A gente pode fazer essa classificação com a matriz de risco. A matriz de risco esse é um exemplo de matriz de risco que eu trouxe aqui para vocês, que esse eixo é relacionado à probabilidade que uma falha de segurança pode acontecer e o impacto que essa falha de segurança pode acontecer. E aqui a gente tem aqui uma referência, né, do quanto é necessário o profissional de segurança e a equipe de TI intervir, em qual momento, né, qual a necessidade real naquele momento da gente intervir. Então pode ser uma probabilidade nula de acontecer alguma coisa, mas o risco é extremo. Então a gente precisa realmente tratar isso de maneira mais rápida. Ou praticamente a probabilidade de uma falha de segurança acontecer, uma falha X de segurança acontecer é zero. E o impacto também é zero, não impacta muita coisa, é quase nulo. Então é uma coisa que dá para deixar um pouco mais para frente. Lembrando que a matriz de risco, quem cria somos nós, profissionais de segurança, baseado em cada empresa, em cada organização, em cada política de segurança criada, né? Então você levantou as vulnerabilidades, você vai aqui na matriz de risco justamente para fazer a classificação e organização dessas vulnerabilidades para ver o que é mais urgente e o que é menos urgente, né? Isso acaba salvando mais nosso tempo, certo? Então, a partir da matriz de risco, a gente consegue fazer o levantamento da pontuação de cada vulnerabilidade e tratá-la o mais rápido ou deixá-la mais para frente, né? E tratar as urgentes primeiras, que vão causar mais um impacto mais alto, e as que têm a probabilidade real de acontecer, certo? A gente vai fazer o desenvolvimento e documentação desse plano de contingência, ou seja, a gente vai pegar essa vulnerabilidade, vai fazer um desenvolvimento de uma correção, né, do que pode ser feito caso essa vulnerabilidade seja transformada em um ataque ou uma ameaça, né? Então, a gente desenvolve e documenta isso, porque caso haja outros profissionais de segurança que chegaram depois, eles vão seguir esse mesmo padrão que a gente criou, certo? Então, a gente faz o desenvolvimento das vulnerabilidades, do que aconteceu, né? O que nós como profissionais vamos fazer para resolver essa situação, e a gente documenta. E por último são os testes. O que são os testes? É a gente simular o ataque, simular a falha de segurança, simular
o vazamento de dados, de informações, e como esse plano de contingência vai agir de acordo com esse teste. Se o plano de contingência realmente barrar o que o teste essa simulação está solicitando, né? Essa falha de segurança simulada pede, realmente o plano de contingência tá ok, então ele pode ser implantado, certo? E lembrando, assim como a política de segurança da informação, os planos de contingência eles estão sempre em atualização, sempre há novos planos de contingência, existem novas vulnerabilidades que ocorrem com o passar do tempo, isso é normal. Daí cabe a nós, como profissionais de segurança da informação, a gente realmente resolver esses conflitos que acontecem, isso é bem comum, tá? Lembrando que os planos de contingência ele pode ser feitos tanto antes, né? Então a gente, na nossa experiência, a gente pode prever algumas situações que a gente consiga barrar com o plano de contingência, ou situações que a gente aprendeu no passado, né? Alguma situação, uma catástrofe envolvendo dados e informações que infelizmente aconteceu e a gente não estava muito preparado, e a gente pode criar um plano de contingência em cima disso, para que essas situações realmente não ocorram mais. Beleza, pessoal? Então é isso, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.